Sabe, normalmente quando a gente olha para um motor de carro moderno pela primeira vez, a reação inicial é sempre, aquele susto, né? Ah, com certeza. É um emaranhado de fios, tubos metálicos, um monte de sensor misturado. Pois é. Parece uma fera mecânica caótica que simplesmente consome combustível e, bom, muito dinheiro. Sim, é o que parece para quem olha de fora. Mas assim, se a gente tiver a paciência de desmontar essa estrutura peça por peça, logo percebe que não tem caos nenhum ali. Cada válvula, cada engrenagem obedece a uma lógica que é incrivelmente específica e intencional. Exato. O que parece desordem é, na verdade, um ecossistema hiperregulado por dentro. Cada componente daquele motor está ali para resolver um problema muito específico de física ou de engenharia. E olha, essa é exatamente a sensação quando a gente se depara com o sistema tributário brasileiro. Ah, sem dúvida. Perfeito. A maioria das pessoas parece um monstro indomável, sabe? Caótico. Mas o nosso objetivo neste mergulho profundo de hoje é justamente abrir o capô dessa máquina. A gente vai usar como nosso guia de reparos a edição de 2027 do Manual Legislação Tributária Federal da advogada tributarista Vânia Rodrigues dos Santos. Um material excelente, por sinal. Muito denso, mas muito preciso. Sim, bem denso. Mas a ideia aqui é, vamos desempacotar isso. A nossa missão hoje é tirar quem acompanha a gente daquela sopa de letrinhas intimidante e entender a lógica real por trás da tributação. É sair do jargão, né? Isso. Nós vamos explorar desde como o sistema cobra da pessoa física, passando por como as empresas lidam com o leão, até chegar na revolução do consumo que vem aí em 2027 com a CBS. E, por fim, os segredos para os pequenos negócios. Matemática fria, onde o Estado vai lá e recolhe moedas. Não mesmo. É o reflexo mais claro de como um país decide organizar sua sociedade, sabe? Ele mostra que um Estado quer proteger, que tipo de comportamento econômico ele deseja incentivar e, claro, como ele decide distribuir o peso dessa conta monumental. E eu acho que a melhor forma de entender essa arquitetura é começar pelo impacto mais visceral de todos. O bolso do cidadão. Exatamente. Aquele que afeta diretamente o contra-cheque do cidadão comum todos os meses. Com certeza. Então vamos focar primeiro no indivíduo, né, no imposto de renda da pessoa física, o nosso famoso e temido IRPF. O terror de muita gente. Pois é. E assim, lendo o material, antes de entrar em qualquer cálculo, existe um conceito jurídico basilar chamado fato gerador, que é tipo a faísca que faz o imposto nascer. O princípio parece simples, auferir renda ou proventos de qualquer natureza. Mas tem um ponto que eu fiquei muito intrigada. Qual? A regra especifica que o fato gerador engloba rendas de atividades lícitas e também atividades ilícitas. Tipo, espera um pouco. Se o dinheiro vier de um desvio, de uma fraude ou algo ilegal, o leão ainda assim exige a parte dele? Ah, exige. Exige sim. E com base num princípio jurídico muito antigo e, honestamente, fascinante, chamado pecunia non olet. Pecunia non olet. Em latim significa o dinheiro não tem cheiro. Nossa. A lógica é que a tributação não faz juízo de moralidade sobre a origem dos recursos. O conceito central que a Receita Federal usa é puramente o de acréscimo patrimonial. Houve um enriquecimento líquido num determinado período de tempo. Entendi. Se a resposta for sim, o Estado quer a fatia dele. Então, se essa renda veio de um salário formal, de dividendos ou, digamos, de uma atividade legal não declarada que a fiscalização acabou descobrindo no meio de uma investigação, a obrigação tributária existe do mesmo jeito. Sério? Sim, o fisco tributa o fato econômico em si, independentemente da esfera penal. É uma via separada. Cara, isso muda totalmente a perspectiva. Quer dizer, o Estado olha para o fluxo da riqueza, não para a bússola moral da coisa. Exato. O fluxo puro e simples. E falando em fluxo de riqueza, a gente entra no mecanismo que eu acho que mais gera pânico no contribuinte comum, que é a famosa tabela progressiva mensal. Com as regras agora para o biênio de 2025 e 2026, eu percebo que continua existindo uma espécie de ilusão de ótica proposital sobre a chamada alíquota nominal. E essa ilusão de ótica assusta muita gente de forma completamente desnecessária, sabe? Demais. Porque as pessoas olham para o topo da tabela, veem aquele número alto e já assumem que
todo o seu esforço financeiro vai ser taxado por aquele percentual máximo. Exatamente. E a melhor forma de visualizar isso, para quem nos ouve, é imaginando uma escada, não um elevador direto para o topo. O imposto mais alto não afeta todo o salário de uma pessoa. Nem de perto. Ele afeta apenas o degrau específico em que aquela fatia da renda pisou. Então, tipo, a primeira parte do salário até os R$ 2.824 está no térreo, é isenta, zero imposto. Passou liso. Isso. A parte seguinte do salário, que fica entre os 2.800 e pouco e os R$ 3.751, sofre incidência de só 7,5%. E a alíquota só vai subindo para aquelas fatias de renda que vão ultrapassando esses degraus sucessivos. O fascinante aqui é que, além desse sistema de degraus, a gente tem uma camada de proteção fundamental antes de aplicar essa matemática toda. As deduções. Exatamente. O sistema tenta ser razoável ao tributar apenas a renda que de fato representa um acréscimo livre para o indivíduo. Ele tenta preservar o que a gente chama de mínimo existencial. E é por isso que existem essas deduções legais na base de cálculo. A matemática aqui é muito reveladora. Se a gente pegar o exemplo do livro, um caso de um profissional ganhando R$ 6.000 brutos e ele tem 2 dependentes. Quando essa pessoa olha a tabela, ela vê o salário dela caindo direto na faixa de 22,5%. E aí bate o desespero. Bate o desespero. O instinto inicial é o pânico, a sensação de que quase um quarto da renda inteira vai sumir. Mas, na prática, os descontos da Previdência e aquele abatimento fixo, que é 189 e pouco por cada dependente, jogam a base de cálculo real lá para baixo. Cai bastante. Sim, vai para casa dos R$ 4.900. E é sobre essa base reduzida que a lógica da escada que você mencionou atua. A fórmula da receita já inclui uma parcela a deduzir que compensa justamente os primeiros degraus que são isentos ou mais baratos. Perfeito. E o resultado disso? Aquele imposto que é efetivamente retido na fonte fica ali na casa dos 200 e poucos reais. Olha a diferença. É aqui que a mágica dos números aparece. Porque se a gente dividir o que realmente saiu do bolso por aquele salário original de R$ 6.000, a alíquota efetiva, a mordida real do Estado, fica em torno de 4% a 5%, não 22%. 4% a 5%. É muito diferente da percepção geral. Muito. A verdadeira tributação está meio que escondida na construção da base de cálculo, nessas deduções que são permitidas, e não naquele percentual agressivo lá do topo da tabela. Mas falando em dedução, tem umas coisas curiosas, né? Gastos com saúde não tem teto de dedução. São ilimitados. Enquanto que a educação tem um limite anual que é super rigoroso. Uns 3.500 e pouco por ano. Pois é, isso demonstra claramente a política pública embutida no imposto de renda. Como assim? O Estado quer fomentar a contratação de planos de saúde privados. Ao permitir essas deduções ilimitadas para a saúde, ele indiretamente desafoca ou tenta desafogar o sistema público de saúde. O incentivo está ali, na regra tributária. Mas assim, tem umas contradições evidentes nessa política pública. E confesso que, lendo o manual, algumas regras me parecem muito desbalanceadas. Por exemplo, prêmios de loteria. Eles sofrem uma retenção na fonte exclusiva e definitiva de 30%. O leão não perdoa um centavo. 30% na veia. Agora, em compensação, lucros e dividendos que as empresas distribuem para os seus sócios mantêm a isenção histórica, pelo menos nessas regras vigentes até 2025. É verdade. Se o objetivo do sistema é focar no acréscimo patrimonial do indivíduo, por que o trabalhador assalariado e o ganhador da loteria pagam, enquanto o acionista que recebe dividendos fica completamente isento de IRPF? Olha, essa é sem dúvida uma das críticas mais frequentes ao nosso modelo tributário. E a justificativa técnica para isso repousa no conceito que a gente chama de a pessoa jurídica como escudo. Escudo? Sim. O argumento do legislador é que aquele dividendo não é taxado na mão da pessoa física, porque a empresa, ou seja, a pessoa jurídica, já pagou uma carga altíssima de imposto de renda corporativo antes de poder repassar aquele lucro líquido para os sócios. Tributar o dividendo seria, sobre essa ótica estritamente técnica, uma bitributação. Você estaria taxando o mesmo dinheiro
2 vezes. Ah, entendi. Essa explicação levanta uma engrenagem oculta bem fascinante, né? O Estado abre mão de cobrar da pessoa física, assumindo que a pessoa jurídica já arcou com aquele peso todo. Exatamente. A conta já foi paga na origem. Mas, quando a gente abre os livros contábeis das empresas para analisar o IRPJ, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, a gente percebe que o governo usa uns caminhos completamente diferentes para cobrar essa conta. No livro da Vânia, são 3 regimes principais, né? O lucro arbitrado, o lucro presumido e o lucro real. Sendo que o arbitrado me parece mais uma punição do que um regime de verdade. E de fato, o arbitramento é o último recurso do fisco. Tipo uma medida extrema. Totalmente extrema. Quando a fiscalização encontra uma empresa com uma contabilidade fraudulenta, ou os documentos foram perdidos, ou tem uma omissão severa de receitas, o auditor da Receita basicamente descarta os livros contábeis da empresa. Ele fala, olha, não dá para confiar nisso aqui. Caraca! E aí ele estipula, ele arbitra um lucro com margens punitivas. Então, não é uma escolha estratégica de negócios que o empresário faz, sabe? É a consequência de uma infração grave. Entendi. Faz sentido. A verdadeira guerra estratégica no mundo corporativo, onde as empresas realmente quebram a cabeça, acontece na decisão entre o lucro presumido e o lucro real. E a diferença de filosofia entre esses dois é monumental. O lucro presumido, pelo que eu li, opera meio que como uma ficção jurídica. Uma baita ficção. O governo simplesmente abre mão de analisar nota por nota, despesa por despesa, para saber se realmente sobrou algum dinheiro no caixa da empresa no final do mês. Dá muito trabalho fazer isso. Em vez disso, ele aplica umas margens fixas em cima do faturamento. Então, se é um comércio, o Estado presume, e daí vem o nome, que 8% de tudo que foi vendido é lucro. Ponto. Se for serviço ou consultoria, essa presunção salta para absurdos 32%. 32% de margem presumida? Sim. E aí, em cima dessa ficção, dessa margem inventada, é que se aplica a alíquota do imposto, que é 15% mais um adicional de 10% se o lucro for muito alto. É isso mesmo. E você pode se perguntar, o que justifica o Estado adotar uma ficção em vez de olhar para a realidade do caixa da empresa? A resposta se resume a 2 coisas: eficiência arrecadatória e custo de conformidade. Como assim? Pensa bem, fiscalizar o lucro verdadeiro de milhões de pequenas e médias empresas espalhadas pelo Brasil exigiria um exército de auditores que o país simplesmente não possui. E talvez nem fosse viável financeiramente. É verdade. Então, o regime presumido simplifica a vida do empresário, que não vai precisar pagar por uma contabilidade astronômica e super complexa, e ao mesmo tempo garante para o Estado uma arrecadação rápida, previsível e sem litígio na justiça. Eu super entendo o argumento da simplificação para quem não é gigante. Mas, assim, isso me parece uma armadilha muito perigosa. Por quê? Imagina a situação de um empresário comprando roupas. O lucro presumido é tipo uma roupa de tamanho único que você compra direto da arara da loja, sabe? Boa analogia. É rápido, é fácil, não exige que você vá num costureiro tirar medidas. Mas imagina que a economia entra em colapso. As vendas dessa empresa despencam e a loja passa a operar no vermelho, fechando o ano com um prejuízo terrível. Pelo que eu entendi da regra, no regime presumido, o Estado ignora essa realidade triste e cobra o imposto sobre aqueles 8% de lucro que, na verdade, nunca existiram naquele ano. Como que isso se sustenta? É justo cobrar sobre um lucro inventado quando a empresa está literalmente sangrando dinheiro? Olha, você acabou de tocar no calcanhar de Aquiles desse sistema. Juridicamente falando, o presumido é uma opção voluntária. Ah, então é um risco assumido. Totalmente assumido. Ao escolher a simplicidade de vestir aquela roupa de tamanho único da sua analogia, a empresa está abraçando o risco das variações econômicas. Se ela teve um lucro real de 30% naquele ano e o governo só presumiu 8%, Ela saiu ganhando horrores, né? saiu ganhando imensamente. Agora, a contrapartida cruel é justamente essa que você falou. Numa recessão, ela vai pagar imposto mesmo tendo prejuízo no caixa. Nossa, é pesado. É pesado. E é exatamente para evitar essa distorção para os negócios onde a margem é muito apertada ou inconstante que existe o lucro real. O lucro real seria o terno de alfaiataria. Feito sob medida. Isso. Ele é muito mais caro para fazer, exige provas infinitas.
um controle absoluto de tudo, mas ele veste o corpo exato da empresa. Se a empresa emagreceu, ou seja, teve prejuízo, a roupa acompanha. Só que o maquinário por trás desse terno sob medida é barra pesada, né? A legislação exige o preenchimento de um negócio chamado LALUR, que é o Livro de Apuração do Lucro Real. E é aqui que a complexidade do sistema brasileiro explode. Explode e vira um labirinto. Porque a empresa não pode simplesmente pegar o lucro ali do balanço do contador dela e aplicar os 15% de alíquota. Ela precisa fazer um trabalho cirúrgico de conciliação. E uma conciliação necessária. Porque as pessoas precisam entender que o lucro da ciência contábil não é o mesmo lucro que a legislação fiscal aceita. O fisco tem as próprias regras. O LALUR exige o que a gente chama de adições e exclusões. O exemplo das adições eu acho que é o que mais ilustra perfeitamente essa diferença entre a contabilidade e o fisco. Qual exemplo você viu? Digamos que uma transportadora recebeu, sei lá, dezenas de multas de trânsito ao longo do ano. Na contabilidade normal da empresa, essas multas são despesas operacionais, certo? O dinheiro saiu do caixa e, consequentemente, reduziu o lucro final daquela transportadora. Certo. Para a contabilidade é uma saída de caixa. Fato. Mas quando o contador vai preencher esse tal de LALUR, a Receita Federal cruza os braços e diz, olha, nós não vamos subsidiar as suas infrações de trânsito. Essa despesa aí não é dedutível para fim de imposto de renda. Exatamente. E aí, o que acontece? A empresa é forçada a adicionar o valor dessas multas de volta ao lucro tributável. É como se, para os olhos do imposto, aquele dinheiro nunca tivesse saído. É o Estado desenhando a lápis os limites do que ele considera uma despesa legítima e necessária para a manutenção do seu negócio. Ele não quer financiar o seu erro. Mas veja, o lucro real não é só punição e rigor. Ele traz uma vantagem compensatória extraordinária, que é basicamente uma blindagem contra crises profundas. O tratamento que se dá ao prejuízo fiscal. Ah, o famoso carreamento de prejuízos? Isso mesmo. Funciona assim. Se uma empresa apura prejuízo lá no LALUR, ela não paga 1 centavo de imposto de renda naquele ano. E já é um alívio. Diferente do presumido, né? Muito diferente. Mas, mais do que isso, aquele prejuízo oficial vira uma espécie de crédito invisível. Como assim? Nos anos seguintes, quando a empresa finalmente se recuperar e voltar a dar lucro, ela pode usar aquele prejuízo que ficou guardado no histórico para abater até 30% do lucro tributável a cada ano novo. Nossa, isso é um baita benefício. E tem mais. A legislação consagra que esses prejuízos fiscais não têm prazo de caducidade. Eles não prescrevem. Não prescrevem. Ficam lá até a empresa conseguir usar. Para indústrias de capital intensivo, sabe, que passam anos e anos no vermelho até o negócio maturar de verdade, isso é literalmente a linha tênue que separa a sobrevivência da falência. Bom, Isso explica perfeitamente o porquê de bancos, corretoras e corporações gigantes, aquelas com faturamento superior a 78 milhões de reais por ano, serem proibidas por lei de usar a roupa pronta do lucro presumido. exatamente. Onde circulam bilhões, o Estado não admite essa ficção de tamanho único. Ele exige a matemática cirúrgica do LALUR. O Estado molda as regras do jogo baseado no tamanho sistêmico de quem está jogando, né? Não dá para simplificar onde o impacto é bilionário. Faz todo sentido. Agora, por mais que a arquitetura desse imposto sobre o lucro seja super complexa, as empresas não pagam impostos só no final do trimestre sobre o que sobrou no caixa delas. A mordida mais implacável do leão acontece todos os dias e é meio invisível para o consumidor, porque está em cada nota fiscal que é emitida. Os temidos tributos sobre o consumo. Exato, e isso nos leva à mudança mais profunda da história tributária recente brasileira. O cenário que o livro da Vânia traça para 2027 consolida o fim do PIS e da COFINS, abrindo alas para a famosa CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Olha, essa é, sem nenhum exagero, uma mudança tectônica. Para a gente poder avaliar o impacto de 2027, a gente precisa primeiro diagnosticar por que o sistema anterior era tão destrutivo para o país. Lendo o histórico, o velho modelo do PIS e da COFINS parecia um experimento que saiu totalmente do controle. De um lado, a gente tinha o regime cumulativo, que cobrava em média uns 3,65% sobre o faturamento.
Mas a minha dúvida é, por que o Brasil adotou por tanto tempo um sistema cumulativo que vai se somando em cascata ao longo de toda a cadeia produtiva? Pela razão mais pragmática possível do mundo. Liquidez imediata para o caixa do governo. Dinheiro rápido. Dinheiro muito rápido. A cumulatividade não exige que o auditor verifique os créditos das etapas anteriores. Funciona assim, a fábrica vendeu, paga os 13,65. Aí o atacadista comprou essa mercadoria e revendeu. Ele paga mais 13,65 sobre o valor total. O varejista faz o quê? Repete a dose. É uma arrecadação rápida, brutal, pinga todo dia. Mas isso distorce completamente a economia, não? Completamente. Porque pune as cadeias de produção que são mais longas. Se o seu produto passa por muitas etapas, ele vai acumulando imposto em cima de imposto. Isso torna a indústria nacional artificialmente cara e pouco competitiva em comparação com o produto importado, que muitas vezes não sofre essa mesma cascata. Entendi. E aí, para tentar corrigir essa distorção maluca, criaram o outro lado da moeda, né? O regime não cumulativo, com uma alíquota altíssima de 9,25%, mas que, em tese, permitia abater os impostos que já tinham sido pagos nas etapas anteriores. Em tese, é a palavra-chave. Sim, porque a teoria colidiu de frente com uma das maiores anomalias da nossa burocracia, o famoso rol taxativo. Esse tirava o sono dos contadores. O sistema dizia tipo, certo, você tem o direito a crédito para abater o imposto, mais apenas do que nós, do governo, classificarmos como insumo essencial para o seu negócio. Era o fiscal decidindo o que a empresa precisava para funcionar. Espera aí, isso é como você ter um cartão de cashback dourado maravilhoso que só funciona para comprar uns itens aleatórios decididos por um burocrata numa sala em Brasília. A fábrica de sapatos tentava tomar crédito do maquinário dela, da energia elétrica, das embalagens de papelão, e a Receita Federal ia lá e bloqueava dizendo que aquilo não era um insumo direto na fabricação do sapato. E essa indefinição sobre o que era ou não era insumo gerou simplesmente décadas do mais puro contencioso tributário, você não faz ideia. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o famoso CARF, e os nossos tribunais superiores foram inundados, soterrados, com bilhões de reais travados em litígios puramente semânticos. Os advogados brigando pelo significado da palavra insumo. Loucura. O que a chegada da CBS faz, na prática, é dinamitar essa ponte velha e capenga e construir no lugar uma rodovia de alta velocidade baseada num conceito muito mais moderno, o crédito financeiro amplo. Isso significa o fim daquela lista VIP de insumos do governo. O fim absoluto. O modelo da CBS não pergunta se a compra foi essencial, direta ou indireta para o seu processo produtivo. Não interessa mais. A regra muda por um princípio de rastreabilidade. Como funciona? Se a sua empresa comprou um bem ou um serviço de uma outra empresa formal e essa fornecedora emitiu a nota e recolheu a CBS, pronto. A sua empresa tem o direito a usar esse valor como crédito. Ponto final. A nota fiscal eletrônica é quem garante a integridade e a segurança dessa cadeia. Nossa, essa fluidez muda completamente a velocidade dos negócios. Um ponto que achei super crítico dessa nova legislação é o tratamento que dão para o ativo imobilizado, tipo as máquinas. Isso é revolucionário. Porque no sistema antigo, se uma fábrica comprasse um equipamento de milhões de reais, ela precisava parcelar aquele crédito tributário da compra a conta-gotas. Levava dezenas de meses por causa da depreciação contábil. Eram 48 meses pingando. Exato. O dinheiro da empresa ficava preso como se fosse um refém do governo. Mas agora, com a CBS, a aquisição desse maquinário gera o crédito integral de forma imediata. Imediata. Comprou, creditou. Isso é um baita choque de fluxo de caixa. Destrava os investimentos na hora em modernização. Sem contar a promessa da lei de que os saldos credores acumulados devem ser ressarcidos na conta da empresa em até 60 dias. Conectando com um cenário maior, ao alinhar a nossa CBS com as melhores práticas globais de IVA, que é o Imposto de Valor Agregado usado na Europa e no mundo todo, o país finalmente remove uma âncora pesadíssima. A tributação deixa de interferir ou de atrapalhar a forma como as empresas organizam as cadeias de fornecimento e passa a focar apenas em recolher o imposto sobre o valor que efetivamente foi adicionado em cada etapa do processo. É muito mais neutro. É uma evolução e tanto. Bom,
Até agora a gente falou de grandes corporações lutando com o lalure, dessas imensas cadeias produtivas sendo transformadas pela CBS. Mas, se a gente for honesto, a base da pirâmide econômica brasileira, quem realmente movimenta as ruas do nosso país, são as milhões de padarias, oficinas, clínicas, as agências locais. O coração da nossa economia, sem dúvida. E para essa galera sobreviver nesse ecossistema predatório, foi construído um refúgio, o Simples Nacional. Que é um regime tributário que foi desenhado exatamente para evitar que toda essa complexidade esmagasse o pequeno empreendedor logo no primeiro ano de vida. E o Simples funciona agrupando a complexidade, né? Em vez do pequeno empresário ter que lidar com guias separadas e aqueles calendários insanos para os tributos federais sobre o lucro, somados aos tributos sobre o consumo, e ainda absorver as taxas estaduais como o ICMS e as municipais como o ISS, o Simples unifica tudo isso num único documento de arrecadação, o famoso DAS. É uma barreira de proteção formidável e uma simplificação fantástica. Mas, claro, é um clube com regras de admissão rigorosas. Tem que ter limite? Sim, ele é segmentado pelo tamanho da receita bruta. O topo desse regime abriga as chamadas empresas de pequeno porte, que faturam até 4,8 milhões de reais anuais. Logo abaixo delas, vêm as microempresas, com um limite de 360 mil no ano. E na base de tudo isso? Na base, sustentando a formalização de milhões de trabalhadores que antes eram informais, a gente tem o MEI, o microempreendedor individual. O MEI é super popular. Muito. Ele tem um teto padrão de R$ 81 mil por ano e paga valores mensais fixos que são quase simbólicos. Embora, claro, tenham umas contrapartidas previdenciárias um pouco mais restritas em comparação aos outros. Certo, mas para as micro e pequenas empresas, a alíquota que elas pagam no Simples não é única, né? O sistema é dividido em 5 anexos diferentes separados pelo setor de atuação daquela empresa. Exatamente, o comércio tem uma tabela, a indústria tem outra. E no universo dos prestadores de serviço, a gente encontra o que talvez seja a regra mais astuta de toda a nossa legislação tributária recente. Uma coisa chamada fator R. O fator R é um mecanismo brilhante de indução econômica. Ele determina em qual anexo uma empresa prestadora de serviços vai ser enquadrada e tributada. E olha a discrepância brutal. Uma empresa de serviços pode cair no cobiçado anexo 3, onde a tributação começa em confortáveis 6% sobre faturamento, ou ela pode ser jogada no punitivo anexo 5, onde a mordida já começa tipo em 15,5%. Quase o triplo da carga, de largada. Quase o triplo. E o que define o destino dessa empresa? A matemática entre a folha de salários e a receita bruta acumulada em 12 meses. Funciona assim. Se os gastos que você tem com a folha de pagamento representarem 28% ou mais do faturamento da sua empresa, o fator R recompensa o seu CNPJ, te enviando direto para o anexo 3, o mais barato. Onde você paga os 6%. Isso. Mas se a conta fechar abaixo de 28%, a empresa é meio que punida, caindo no anexo 5, e o imposto basicamente dobra ou triplica. Aqui a coisa fica realmente interessante. Porque você vê que o governo usa o fator R quase como uma mecânica de videogame, sabe? É uma gamificação. É pura engenharia social. O Estado está literalmente te dizendo, olha, contrate mais pessoas com carteira assinada, aumente a sua folha de pagamento e como recompensa eu te dou um desconto massivo na sua nota fiscal. A intenção do legislador, nesse caso, distingue muito bem a natureza dos negócios. Para exemplificar para quem nos ouve, imagina uma clínica de reabilitação física. Eles faturam lá, digamos, R$ 2 milhões no ano. Um bom faturamento. Sim, mas para a clínica funcionar direito, eles precisam de fisioterapeutas, de recepcionistas, equipe de higienização, auxiliares administrativos. A folha de salários dessa clínica sustenta um monte de famílias e acaba representando mais de 30% da receita bruta deles. Então eles passam do limite de 28% fácil. Facilmente. Esse negócio atinge o fator R com folga e ganha o desconto do anexo 3. O sistema enxerga a função social daquela clínica como uma verdadeira geradora de empregos vitais para o país. Faz sentido. Agora, em contrapartida, imagina uma consultoria de tecnologia formada por uns 4 desenvolvedores super sêniors que trabalham juntos no escritório compartilhado bem pequeno.
Eles faturam os mesmos R$ 2 milhões no ano da clínica médica. O mesmo faturamento. O mesmo faturamento, mas o custo operacional humano deles é quase nulo. A folha de pagamento não chega a 10% do faturamento. Consequentemente, a margem de lucro líquido que vai para o bolso desses 4 sócios é infinitamente superior à margem dos donos da clínica. E exatamente por essa capacidade contributiva muito superior que a regra muda para eles. Somado ao fato de que eles não estão aliviando o problema estrutural do desemprego no país contratando dezenas de pessoas, o Estado direciona essa consultoria de tecnologia para o anexo 5, muito mais caro. Então a mensagem é bem transparente, né? Transparente. A tributação no Brasil, nesse caso do Simples, é usada como um instrumento para tentar equalizar as coisas. Ela penaliza a concentração de renda naqueles negócios de altíssima margem, mas que não geram empregos formais na base da pirâmide. É realmente impressionante ver como, por trás de alíquotas frias, dos anexos e de todas aquelas tabelas confusas, existe uma narrativa profunda sobre quais são as prioridades do Estado. A gente consegue mapear o Brasil só lendo o Código Tributário. Com certeza. Bom, nós iniciamos esse mergulho profundo desfazendo a ilusão de ótica daquela tabela do imposto de renda, né? E entendendo o conceito lá de que a tributação ignora a origem lícita ou ilícita da riqueza, dinheiro não tem cheiro. Em seguida, nós descemos lá para as engrenagens corporativas. A gente pôde compreender como a praticidade, a eficiência e até os perigos do lucro presumido contrastam com aquela cirurgia complexa de adições e exclusões do LALUR no lucro real. CBS. A gente viu a substituição de todas aquelas amarras e os litígios históricos sobre o que era insumo no PiscoFins por um sistema bem mais ágil de crédito financeiro que promete finalmente destravar os investimentos da economia. Para, no fim, a gente desembarcar na segurança do Simples Nacional e entender a genialidade por trás do fator R, que, como você muito bem colocou, utiliza a carga tributária como um prêmio para as empresas que ajudam a distribuir a renda gerando emprego formal. Nossa, foi uma exploração fantástica. Quando o conhecimento técnico é dissecado assim, com paciência, o que parecia um monstro caótico se revela, na verdade, uma máquina até que bem engenhosa. Certamente. É uma arquitetura sofisticada. Mas sabe, o desenho dessa mesma máquina que a gente explorou a fundo hoje sugere um embate futuro inevitável. Como assim? Considere a lógica central do fator R que a gente acabou de discutir. O sistema atual premia com menos impostos aqueles negócios que mantêm grandes folhas de pagamento, ou seja, negócios baseados fortemente no esforço humano e na carteira assinada. Sim, a ideia de gerar empregos. Mas veja o momento em que estamos. Nós estamos entrando com os 2 pés na era dos agentes de inteligência artificial e da automação extrema. Muito em breve, e não é ficção, a gente vai ter microempresas e startups gerando dezenas de milhões em receita utilizando redes de IA autônomas e operando com quase nenhum funcionário humano de fato. Caramba, isso é muito real. Então pensa na matemática. Se o trabalho formal, como a gente conhece, for progressivamente extinto ou drasticamente reduzido pela tecnologia, aquela métrica de imposto menor para quem tem mais folha salarial vai simplesmente colapsar. Não vai ter folha de pagamento para gerar o desconto. Exatamente. Se ninguém tem folha, como o Estado vai conseguir arrecadar o suficiente para manter a sociedade operando, pagar a saúde e a educação? O sistema tributário inevitavelmente vai precisar ser reescrito do zero. Para tributar automação? Para tributar algoritmos, a infraestrutura de dados e a eficiência cibernética. Porque não vai mais dar para basear a arrecadação em cima do esforço muscular ou intelectual humano do trabalhador tradicional. Cara, essa é uma quebra de paradigma colossal. A gente acabou de gastar toda essa análise para entender como as engrenagens da reforma de 2027 funcionam, e a inovação já sugere que, talvez na próxima década, esse mesmo motor não vai mais precisar nem das mesmas peças. O futuro sempre chega para reescrever os manuais, né? Com certeza. Bom, fica então esse desafio mental, essa reflexão intelectual para todos que nos ouvem hoje. Continuem questionando o que move as engrenagens ao redor de vocês. A gente se vê, ou melhor, se escuta no próximo mergulho. Até lá!